tanto carinho. E as duas vezes que ele tinha me convidado anteriormente, eu realmente não olhei direito na minha agenda. E dessa vez, mesmo assim com alergia, eu falei, eu vou. Dessa vez eu vou, porque senão o Etienne vai pensar que eu estou fugindo dele. Mas é sempre bom a gente trocar essa energia e eu fico feliz por ele ter insistido em me convidar. Obrigada. Eu não tenho nenhuma apresentação para mostrar ali, mas eu tenho os meus papéis, as anotações. E o tema que eu estou trazendo para a gente estudar junto, analisar junto, é sobre a vontade. Vontade, esse gerenciador da nossa alma. E a bibliografia que eu estou usando, desculpa, eu não estou acostumada a falar no microfone, porque a gente. Você quer que eu levante mais? Tá bom assim? Tá bom, né? A bibliografia que eu peguei é baseada, lógico, no Livro dos Espíritos, questões 909, básica, no Evangelho, capítulo 19, 15, mas muito baseado no trabalho de Emmanuel através de Chico, no livro Pensamento e Vida, um livro de análise, de estudo maravilhoso. E também menciono rapidamente o Encontro Marcado. E, claro, Leon Denis, na obra fantástica dele, que é esse livro aqui, O Problema do Ser e do Destino, que é uma das obras dele, a tradução nos originais dele. E, bom, Leon Denis, ele sempre trata nas obras dele das potências da alma. E uma dessas potências que ele coloca como a maior entre todas é a vontade. Eu até não sabia que ele colocava assim na maior. Aí eu fui estudar um pouquinho e achei interessante ele colocar isso e no final a gente vai perceber por que que ela é, né? Mas vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que são as perguntas e respostas que cutuca, mexe com a gente, tem com a gente por dentro, e tem perguntas que Allan Kardec faz de trás para frente, de frente para trás, pergunta de novo, muda o jeito de perguntar, porque ele queria confirmar que aquilo que ele estava pegando como resposta realmente era uma verdade e não era uma brincadeira dos espíritos. Então, essas perguntas, na maioria das vezes que a gente para analisar, elas nos tiram da nossa zona de conforto. Faz a gente pensar, faz a gente analisar, peraí, isso é para mim. Porque eu acho que quando a gente estuda a doutrina é sempre pra gente, né? Embora a gente tente jogar para o outro, fulano deveria estar ouvindo ou estudando isso. Não, é para mim mesmo, né? E o que essas perguntas nos induz? Nos induz ao conhecimento. E o conhecimento vai nos abrindo horizontes e trazendo mais conhecimento. Porque é assim que a gente progride, que a gente evolui. É assim que a gente vai se tornando mais flexível e vai conhecendo um pouco mais da vida, que não é só aquela coisa que a gente acha que é o certo. Porque senão a gente fica limitado, né? Então, vamos começar. Para falar da vontade, eu vou na pergunta 919 do livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, eu até peguei o livro aqui, para não, porque a minha pergunta ficou pela metade. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através de seus esforços? Aí a resposta é sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena, muito poucos se esforçam. Aí aquela coisa assim, a gente já está sofrendo para fazer a transformação. A gente está sofrendo no nosso dia a dia para fazer o autoconhecimento, para poder se transformar. E aí ele vem dizendo que muitos poucos se esforçam. Puxa vida, né? Mas é bom. É bom quando ele fala isso, porque aí a gente faz a análise. Realmente, eu acho que talvez o meu esforço não está sendo muito maior do que aquilo que é só assim, só um pouquinho, vai. Vou deixar para a próxima encarnação. Então é por isso que é intrigante e cutuca, né? Tira a gente da zona de conforto. Então, porque a gente percebe, já estudando a doutrina há algum tempo, para aqueles que são novos, a gente vai começar a perceber que a doutrina deixa bem claro que o que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim.
essa caminhada, essa minha cruz, se alguns queiram usar a cruz, ou as dores que eu tenho que passar, sou só eu que posso passar. Ninguém pode por mim. Eu posso não querer enfrentar. Eu posso deixar para uma próxima, mas ela é minha. E eu vou ter que encarar uma hora. É como quando eu tenho um problema de saúde. Eu vou no médico, quem que tem que tomar o remédio? Sou eu. Nenhum amigo, pai, mãe, irmão vai tomar por mim e fazer o mesmo efeito. Então, sou eu. Eu é que preciso fazer. E aí, quando eu olhei essa resposta, e também aquela coisa de você fazer o esforço, mas o esforço ainda não é o suficiente, então a gente precisa fazer um pouquinho mais. Mas a gente precisa conhecer. Para a gente poder se dedicar, a gente tem que se conhecer. E que vontade é essa que ele está falando que muitos poucos se esforçam? É aquela vontade de querer realmente mudar. Mas não é só o querer, é realmente a dedicação. E aí a vontade vai passar por um outro passo que é a disciplina. E a gente não é disciplinado, né? Quer dizer, eu não sei vocês, eu sei que eu não sou disciplinada com muitas coisas na minha vida. Por exemplo, a gente não sabe manter uma rotina de ler um bom livro, de ouvir uma boa palestra e fazer uma boa reflexão à noite, com uma oração especial para um amigo, ou para uma amiga, ou para um parente doente, ou para a gente mesmo. A gente simplesmente deita e rola do outro lado e dorme. E aí a gente não tem aquela disciplina de fazer a reflexão, uma autoanálise de como foi o dia. Então, os espíritos nos convidam a manter o foco na vontade. Mas espera aí, para que eu possa vencer as minhas más tendências, eu tenho que ser disciplinado, tenho que ter vontade de vencer essas más tendências, né? Então aí, para ficar focado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me conhecer. O que me tira dessa disciplina, dessa rotina do dia a dia? Será que é a falta de vontade ou será que é a falta de conhecimento, do autoconhecimento? Caminha junto, uma coisinha puxa a outra, porque a reforma, quando a gente fala, a reforma íntima, ela não é só, eu tenho que reformar, eu tenho que mudar porque eu não tenho paciência. Mas não é só a paciência, é um conjunto de coisas que eu preciso conhecer em mim para poder ir modificando. E, aos poucos, eu vou ajustando em mim. Então, meditar sobre a vontade, que também passa pela transformação da nossa moral, é um convite. E aí, nessa questão, quando ele fala de que muitos poucos se esforçam, a gente vai descobrir que é verdade. Que a gente finge que às vezes quer, e na maioria não quer. Essa está a resposta da pergunta 909. Mas Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele trata nesse livro, se vocês puderem ler, não é um livro muito grande, mas ele é muito, assim, de alertar a gente. E já logo no primeiro capítulo ele fala sobre a mente, o poder da mente, de energia, de magnetismo, como que a gente usa o poder da nossa mente no dia a dia para negativo e para positivo. A gente não percebe como que tem poder a nossa energia mental. E depois, logo no segundo capítulo, e não poderia ser diferente, está um capítulo inteirinho que ele fala da vontade. E para que ele possa explicar melhor a mente com o fator vontade, já logo em segundo plano, administrando tudo isso, ele separa a nossa mente em departamentos. Eu achei super interessante isso. E ele fala que os departamentos têm que estarem trabalhando em harmonia, em sintonia. Porque você imagina um departamento ou numa casa espírita que não funciona, que não trabalha em sintonia. Cada um faz o que quer, ninguém presta atenção no que o outro faz. É na casa da gente, né? O pai e a mãe trabalhando em sintonia para educar os filhos, para ter uma organização. Então, faz sentido quando a gente pensa em departamento. Aí, para que a gente consiga entender melhor, o que ele faz? Ele divide esses departamentos, ele coloca em 4, que é o departamento do desejo, o departamento da inteligência, da imaginação e da memória. Então, o departamento do desejo
É o que a gente mais tem. A gente deseja um monte de coisa, né? Mas é diferente da vontade. Aí ele coloca assim: é aonde se elaboram os propósitos e as aspirações, os propósitos de vida espiritual. Não só é na matéria, porque o desejo muitas das vezes só está ligado na matéria. Eu quero isso, eu desejo uma casa, eu desejo um carro novo, eu desejo fazer uma viagem. Mas a vontade tem que ser um pouquinho mais forte do que o querer. Então, ele define como desejo onde se elaboram os propósitos, né? E esse departamento que nos projeta para o futuro. Porque eu preciso ter o desejo para depois fazer a vontade. Aí ele coloca assim: e essa vontade, esse desejo, nos vincula ao nosso coração. Não é à toa que Jesus dizia: onde estiver o seu tesouro é onde está o seu coração. Ou vice-versa, onde estiver o seu coração, onde está o seu tesouro. Mas é importante novamente lembrar que não é o tesouro da matéria, é o tesouro do espírito. Porque a gente precisa pensar na vida espiritual quando a gente trabalha nessa área, né? E aí o tesouro ele deve ser colocado de uma forma maior, como os nossos planos de vida para o futuro, quando a gente desencarnar, levando na bagagem as nossas ações de agora. Aí vem, então ele coloca que o desejo é o que nos impulsiona, é a energia que movimenta a alma e nos leva a fazer alguma coisa. Primeiro departamento. Departamento da inteligência, que está onde se acumula todos os patrimônios da evolução espiritual e da cultura. Então, por onde nós passamos nas outras encarnações, nós fomos adquirindo um patrimônio. Então, tá tudo arquivado aqui. E é muito interessante quando a gente faz uma lembrança, né, no plano espiritual de tudo por onde a gente passou, a gente vai encontrar esse patrimônio. Está paradinho lá. E a gente vai adquirindo mais e vai colocando mais. E, eventualmente, ele vai se externando na nossa vida, porque a gente continua agregando. Não é só o do passado, não. Hoje em dia, as nossas ações também estão sendo arquivadas aqui. Então, ele coloca, é aquilo que nos leva a dar voos... Não, desculpa, isso aqui é da outra parte. Patrimônio da evolução. É o que está acontecendo agora conosco, nas nossas novas obras, juntamente com as obras do passado. Então, é todo o arquivo. Depois vem a imaginação. E aí ele diz que a imaginação que nos leva a dar voos mais altos, seguindo as nossas metas. A imaginação é aquela vontade que a gente tem de conhecer coisas novas. É onde a gente viaja mesmo na maionese, muitas vezes, fala, nossa, aqui não tem nada a ver comigo. Mas é bom, porque nos coloca em planos diferentes. E a gente deve investigar isso. Mas também essa imaginação toda está ligada à sensibilidade da alma, às artes, à música, ao teatro, às composições belíssimas, a cantores, assim, a iluminados, pessoas que podem cantar, tocar, né? Criar peças, não digo peças de teatro, mas peças como uma obra que pode ficar para o futuro, um conselho que se escreve, uma poesia, tudo isso está ligado à imaginação. Então a gente deve dar asas mesmo, tudo que eleva, porque também tem aquela parte que destrói, que é negativa, né? E aí nós temos o departamento da memória. E tudo que o espírito já tem experimentado e continua experimentando fica arquivado na memória, junto com a inteligência. Mas pode-se ter muita bagagem na inteligência ou não, mas a memória está guardando tudo. Então ele fala aqui, ó, é arquivado tudo que o espírito experimentou, vivendo ao longo de suas encarnações, suas jornadas evolutivas. É uma comparação muito inteligente de Emmanuel. A mente, o nosso escritório com departamentos e funções definidas. Então, nós temos desejo, inteligência, imaginação e memória. A gente não percebe, porque tudo está trabalhando, né, junto, em harmonia ou em desarmonia. Por que às vezes a gente se percebe em aflição, em desarmonia com a vida? Porque muitas coisas não estão conectadas. Então, a gente começa a perceber na gente.
umas angústias, umas depressões, umas tristezas, e a gente não identifica. Bom, peraí, eu fiz o departamento todo. E aonde entra a vontade? Aí Emmanuel, que é uma maravilha, né? Ele vai dizer, mas acima de todos esses departamentos, em sintonia, em equilíbrio, surge o gabinete da vontade. Ele fala, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos esses setores da ação mental. Por isso que a gente não percebe, porque eles estão trabalhando em harmonia ou desarmonia. E aí, por exemplo, ele coloca, é preciso que o departamento gerencial, que é a vontade, trabalhe, gerencie, delibere e coordene esses departamentos para que eles trabalhem bem em sintonia e cumpram as suas funções. Então ele fala que vontade, essa força diretora, essa potência maior, portanto, Leon Denis, né, Denis, que estuda as potências das almas, Emmanuel já vem e coloca que a potência, a vontade, é a maior potência que nós temos trabalhando a nosso favor. A gente precisa só conhecê-la. Então, é a maior dentre todas as potências da alma humana, tendo a função de coordenar todas as nossas faculdades no sentido de ajudar nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Então, a vontade, estando fortalecida, ela vai manter o desejo disciplinado. Por isso que a gente, às vezes, tem desejos e já não deseja mais. Aí quer outro, pula daqui, pula para lá. Aí a gente fala, peraí, como é que eu tô? Estou desejando tanta coisa, mas não estou fazendo nada. Porque está em desarmonia com a nossa evolução. Nós não estamos ainda nos conhecendo direito. Aí Emmanuel dirá, quando a vontade não cumpre sua tarefa, seu papel gerenciador, está fragilizado. Por que está fragilizado? Pelas nossas imprevidências e pela nossa negligência. São as paixões humanas que nos fazem perder esse controle. Então, a vontade, ela fica ao bel prazer de quem? Do desejo, da imaginação. Porque aí a gente percebe que a gente não está concretizando os nossos planos. A gente faz aquela bendita listinha no final do ano, eu já agora faço todo mês, porque ela não funciona mais uma vez por ano só. E a gente chega no final do outro ano, a gente descobre que não consegue dar um check mark em todos. Porque muita coisa não tem nada a ver com a gente. Eu não sei vocês, mas outro dia eu encontrei uma lista minha de 15 anos atrás, eu fiquei com vergonha. Falei, nossa, tudo isso está pendendo ainda. Por quê? Eu já nem quero mais aquilo. Então, agora a gente vai chegando numa certa idade física e espiritual que a gente precisa conhecer um pouquinho mais o que a gente realmente quer. E às vezes é trabalhoso. E aí eu já percebo que eu já tenho empurrado de muitas encarnações até agora, já não dá mais para empurrar, não. Então eu preciso conhecer, né? Então ele fala ainda que a vontade, se ela estiver fragilizada, o que vai acontecer? Eu tenho o texto original dele aqui, eu vou ler o texto original, que ele é mais sucinto. A vontade, contudo, ele fala aqui bem assim, ó, a vontade, contudo, é o impacto determinante para que todos os departamentos trabalhem em sintonia. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Na maioria das vezes, nós estamos na inércia. E a gente chega no final da noite, no domingo, a gente fala, não fiz nada. Por isso que vem a depressão da segunda-feira. Puxa, amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Para aqueles que têm sábado e domingo de folga, né? No meu caso, eu tenho, então. E eu já aboli a minha depressão do domingo à noite. E eu fiz um trato comigo mesma. Não tem mais, não. Segunda-feira é um ótimo dia para mim começar novamente os planos que eu não fiz semana passada. Então, não quero mais ter essa depressão no domingo à noite. Aí, ele fala, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão, porque nós temos que fazer reflexões. Nós precisamos fazer essas análises de vez em quando, porque senão a gente fica só no automatismo. A gente deita, dorme, levanta, vai trabalhar, porque somos obrigados, temos que
ganhar o dinheirinho para sobreviver. Ah, mas se alguém der o dinheiro, a gente também, né, encosta, né? E aí a gente vai passar uma encarnação e vai chegar no final, vai falar, nossa, agora eu tenho que correr. Não vai dar, não. Vai ter que ficar muita coisa pendurada, né? Então, no entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo. Ou seja, a vontade é o leme. Estou no barco. Está ventando, mas eu tenho que ter a vontade como um leme que segure, que me leva para cá, me leva para lá. Não deixando o vento me levar aonde eu não quero ir. Que é o desejo, que é a imaginação, que é a falta de disciplina também que nós temos. É um conjunto de coisas, né? Então, aí ele diz assim, olha, vamos lá, quero pegar o ponto certo que ele fala. Sem ela, a vontade, o desejo pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. E André Luiz, na obra Nosso Lar, ele fala que basta um segundo de paixão desenfreada para nos causar várias encarnações de reparação. Porque num segundo de uma paixão desenfreada, a gente comete desatinos. No amor, numa guerra, numa vingança, e esse segundo vai custar tempo para reparar. Porque quando a gente causa o mal para alguém, a gente não causou só o mal para aquela pessoa, a gente causou o mal para várias pessoas. Porque nós não vivemos isoladamente, nós vivemos em sociedade, em grupos. Então, quando eu causo mal para você, eu vou afetar os seus filhos, seus pais, seus primos, porque gera ódio na cabeça de muitas pessoas. Então, eu vou levar tempo para limpar aquele segundo. Então, por isso que é preciso a reflexão antes da gente tomar uma decisão por impulso. Então, e na inteligência? Pode aprisionar-se na criminalidade. Quantas pessoas inteligentes a gente vê hoje em dia sendo presos na política, na economia? Ou não precisa nem chegar tanto. Os hackers, hoje em dia, são meninos jovens usando uma inteligência linda para o quê? Roubar. Causar o mal para alguém. Então, são inteligências que não estão sendo controladas por uma vontade do bem. Aí ele fala, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Porque a imaginação, quando ela é boa, ela gera o bem. Mas quando ela é usada no mal, como que a gente vê isso? Pessoas que têm capacidade para escrever, escrevem pornografia, escrevem, fala mal do outro, usa o poder que tem de influenciar outra pessoa para o mal. Ela também está fazendo o quê? O mal para ela e o mal para uma comunidade toda. Então, essa imaginação tem que também ter um controle. Tem que passar pelo crivo da boa vontade, ou da vontade e da razão. Aí a outra. E a memória? Não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Hoje em dia a gente vê muito fácil, né? Tudo na ponta do dedo. As crianças, então, com 2 anos, fazem coisas no celular que eu não tenho ideia de como fazer. E ainda tiram sarro na cara da gente, né? Como você não sabe fazer isso? Eu passei por isso esse final de semana com uma criança de 6 anos. Ele olhou no meu controle, já sei o que fazer. Eu falei, pois me ensina, porque eu não sei. E não é verdade? E se eles não estiverem bem preparados, eles só vão ficar na função, não vão desenvolver a memória. E é preciso, eu estava até conversando com uma amiga, que a gente leia para eles os livros que instigam a imaginação. Aquele Fair Tales, né, que é bonitinho. Tem iPods, as crianças não querem fazer a leitura saudável. Então vamos estimular que ouçam, para que depois eles possam virar grandes escritores, poetas, escrever coisas que vão ficar para o futuro, para os filhos, para os netos nossos, né? Então é isso que a gente deve fazer, estimulá-los para isso. Porque a gente não quer que esses 4 departamentos trabalhem desordenadamente. Vejam bem a função de uma família, os papéis do pai, da mãe, dos filhos até.
todos têm que cumprir o seu papel. Precisam ser orientados. Porque se não tiver orientação, é como um cavalo. E Emmanuel, numa das perguntas aqui, acho que não é Emmanuel, os espíritos respondem que a vontade é como um cavalo. As paixões são como um cavalo. O cavalo bem domado, ele tem uma serventia útil para o homem. Mas quando ele não está, ele domina o homem. Então não é isso. E ele faz essa comparação das paixões, que nós temos que dominar as nossas paixões para que elas não usem nós, mas nós nos sirvamos delas. Porque no próprio livro dos Espíritos, ele fala sobre as paixões. As paixões são necessárias, sim, e é um bem. O problema é o excesso que a gente coloca nas coisas. Então, conhecendo a gente mesmo, fica mais fácil para a gente trabalhar. E a gente sabe onde a gente escorrega mais, para cá, para lá. E a gente precisa realmente fazer esse trabalho de harmonização. Senão, nós vamos ficar sempre andando em círculos. Nós não vamos achar a porta de saída e nem a porta de entrada, seja para o que for. Porque a porta de entrada é estreita, como já dizia, né? Então, esse requer que nós mantenhamos uma postura. E essa postura, às vezes, requer muita dedicação, muita disciplina, né? Então, a vontade cumpre esse papel de disciplinar os departamentos da nossa mente. Quem nunca parou para pensar, e eu não tinha parado, antes de começar a ler essa obra volumosa de Leon Denis, e aí chegando na terceira parte da obra, ele fala para a gente sobre, tem um capítulo inteiro, sobre a vontade. E é interessante que ele fala o problema do ser e do destino, e muitos acrescentaram a dor. A dor é parte da terceira parte do capítulo que fala das coisas da alma, onde está bem descrito as potências e como a líder, a vontade. E a dor vem em seguida, né? Então, é muito interessante a gente ler um livro que foi escrito em 1908 e revisado pelo próprio autor, que é Leon Denis, em 1922. Ele morreu 5 anos depois. Essa é a última revisão dele, que foi traduzida pela FEB. Não é pela FEB, é pela CELD, que é uma outra editora. Mas, vejam como ele já tratava disso e ele chegou a debater com Allan Kardec. Ele publicava as revistas, as teorias dele, os escritos dele, na Revista Espírita, que foi com muitos anos depois, quando Allan Kardec desencarnou, depois acho que de uns 20 anos, ela parou de circular. Mas ele já estava atuante naquela época. Então ele conhecia e ele escrevia sobre as nossas dores, as nossas aflições, mas também sobre as nossas capacidades, que nós temos muitas. Então é por isso que ele fala das potências da alma. E Joana de Ângeles, em muitos livros dela, ela vai falar sobre a vontade, ela que estuda o espírito na sua essência psicológica e escreve livros fantásticos, que às vezes é difícil de ler, né? Mas se a gente fizer um estudo, a gente começa a entender o que ela está querendo dizer, que ela vai fundo na nossa psique. Então, a gente trabalha com coisas básicas que estão aqui à nossa disposição, que é conhecimento, vamos estudar um pouquinho mais, vamos saber o que eles estão nos alertando, nos convidando para análise e reflexões, e aí a gente conhece a nossa vontade, ou não. Se eu não me conheço ainda, eu vou começar a fazer um estudo do autoconhecimento, para ver onde que eu estou precisando me fortalecer, né? Aí ele fala também aqui no final, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Porque a gente quer, mas a gente não tem vontade. E a vontade requer o quê? Dedicação, o sacrifício, de estar aqui numa sexta-feira à noite. A gente sempre fala, no sábado que a gente faz lá, quando chega o verão, todo mundo quer ir para a praia. Aí a gente vê o pessoal chegando de shortinho, todo mundo lambuzado de areia, mas fez um sacrifício. É uma vontade de aprender algo mais e começar a praticar. Porque também não adianta a gente só adquirir a inteligência externa e não praticou aqui. Porque
como que a gente também vai saber que a nossa vontade, ela está sendo encaminhada, a gente está encaminhando a vontade da gente num rumo certo. Tem uma outra passagem aqui que ele fala, que eu acho muito interessante, que ele coloca que a nossa vontade tem que estar fundamentada na fé. E ele até vai no livro, no Evangelho, capítulo 19, onde fala a fé que transporta montanhas. E vai discorrer sobre o que são as montanhas, que a gente já sabe que são as dificuldades que a gente tem. O nosso orgulho, nosso ego, a nossa falta de humildade, a nossa falta de querer, mas se dedicar, o esforço que a gente faz, que não faz, a gente se melindra fácil. Então, são todas essas montanhas que são internas que a gente precisa começar a trabalhar. E ele fala da fé, que ela tem que ser o pilar que fundamenta a nossa vontade. Porque quando a fé está alinhada, não, quando a vontade está baseada na fé, a nossa vontade vai se basear, vai se alinhar com a vontade de Deus. Que coisa é essa? Porque quando eu tenho fé, eu permaneço trabalhando no bem. E como que eu sei qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre que nós façamos o bem. Para quem? Para qualquer pessoa. Mas façamos o bem para nós também. Porque se eu fizer o bem só da boca para fora, mas não fizer aqui no coração, tá certo, eu ajudei os outros, mas eu não me ajudei. Então, às vezes, eu nem consigo ter muita empatia pelo outro, porque eu realmente não estou fazendo com gosto, para que eu me eleve. Eu faço para aparecer para o outro. Então, eu fico... Aí, quando eu penso na minha fé, sustentando a minha vontade, para que a minha vontade se alinhe com a vontade de Deus, eu lembro de um personagem muito lindo da nossa história cristã, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um daqueles personagens que tinha muitas paixões. Ele era um homem que tinha uma paixão muito grande. Pelo quê? Pela lei de Deus, mas pela lei da forma como ele conhecia, praticando só dentro daqueles parâmetros. Mas ele tinha muita fé. Quando ele caiu e levantou, que ele percebeu que ele não estava fazendo realmente a vontade de Deus, aí ele colocou todas as paixões dele na vontade firme de se alinhar com Deus, se alinhar com Jesus. Aí quando ele morre, inclusive, quando ele desencarna, ele fala, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque ele passou a fazer plenamente, 100% a vontade do Pai. É difícil? Claro que é. Se vocês leram Paulo de Tarso, vocês veem a história dele, como que foi difícil para ele vencer a si mesmo. E ele fala, eu combati o melhor combate da minha vida, em mim mesmo, e venci. Claro que nós não vamos conseguir muito nessa encarnação, mas se a gente não começar, a gente vai adiar mais um pouquinho para outra. E aí a gente chega na outra, desencarna, chega lá e fala, nossa, mas eu tive a oportunidade, porque eu ia lá no centro, mas eu não quis fazer o esforço. E aí tem que começar de novo. Tem problema, começa de novo. Para Deus não tem problema, não tem tempo. A gente tem uma eternidade. A eternidade são muitas e milhões de encarnações. Mas depende da nossa vontade, né? Então, se a gente alinhar a nossa vontade com uma vontade divina, que é estar no bem e praticar o bem. Se eu estiver praticando o bem o tempo todo, que ainda é impossível, eu já estou me alinhando com Deus. Né? Também, se eu descobrir que eu não estou ainda praticando, eu não posso começar a me martirizar. Né? Eu tenho que só fazer um realinhamento dos meus pensamentos, do meu querer, dos meus desejos. Se eu estou demais na matéria e menos no espiritual. Não é verdade? Então, quando eu faço essa introspecção, essa reflexão, eu descubro onde que eu preciso me fortalecer mais. E às vezes a gente não precisa de fazer muita mudança, não. Às vezes a gente já está praticando o bem lá fora, a gente só não está praticando o bem com a gente, que é o auto-perdão, o auto-amor, a auto-aceitação. Sim, eu já cometi muitos erros nessa encarnação, porque das outras eu não lembro. Mas o que eu posso fazer agora para remediar? Se eu ainda posso fazer algo para remediar, se foi diretamente numa pessoa, vou procurar. Se não foi,
vou praticar mais o bem, mas eu vou me aceitar. Então eu preciso ter tudo isso em mente, no coração, para que eu realmente trabalhe, porque senão eu vou ficar virando em volta e vou desistir, com certeza, né? Certeza. E aí, nosso espírito protetor está sempre dizendo que nós precisamos olhar para o alto. E como saber se nós estamos sendo aquela peça que Deus pode contar? Porque eu sei que eu posso contar com Deus. Deus pode contar comigo? Pensar, Deus pode contar comigo? Quando Ele mandar uma prova, quando Ele mandar um desafio na família, quando Ele mandar um amigo, Ele pode contar comigo? Eu vou lá estender a mão, vou fazer o sacrifício, vou ficar sem dormir ou sem ir para o cinema, jantar naquele restaurante legal que eu estou planejando faz tempo, pegar os meus $50 que eu ia gastar lá ou mais e dar para alguém. Deus pode contar comigo? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente. E às vezes a gente descobre que Deus está dando mais para a gente do que a gente está dando nessa encarnação já, né? Então, e Emmanuel está sempre nos cutucando nisso, sempre chamando a atenção para a gente olhar dessa forma. André Luiz também, nos livros dele, Eternos Alertas, que a gente vai observando, ele fala, desde o começo do livro, o primeiro livro, Nosso Lar, ele fala: estou aqui para avisá-los, não façam como eu fiz, façam melhor, porque agora vocês têm as obras e vocês estão sendo informados. Ele não teve acesso, mas nós já temos, né? Então, e não é porque nós estamos na doutrina que nós estamos salvos. Isso não é verdade. É quem está praticando o bem. Quem está seguindo as leis divinas. Porque às vezes a pessoa não está no centro espírita e está fazendo mais bem como cristão em qualquer outra denominação do que a gente que está lendo tudo isso. Ficássemos nós só com o livro dos Espíritos, já estaríamos bem informados. Mas a gente precisa de mais obras complementares. É por isso que a gente tem. E os mentores de cada casa estão sempre mandando mais mensagens através, se tiver grupos mediúnicos, através dos grupos mediúnicos, ou através de pessoas que chegam em necessidade. São mensagens que vão chegando para a gente que não observa. Tudo que a gente vê chegando perto da gente é para a gente fazer uma análise. Ou é diretamente para mim, ou é para que eu comece a olhar um pouquinho mais além de mim, para ajudar o próximo. Então, a fé quando ele fala nas coisas, a fé na vida, a fé na vida espiritual, que transporta, que transforma a gente, ela é um importante elemento para nós. E nós temos que trabalhar elas. E às vezes a gente duvida. Eu lembro de Madre Teresa, que ela, se vocês lá já viram As Cartas, que é um filme bonito dela, ela fala das dúvidas dela com Deus. Ela brigava com Deus. Está tudo lá. Mas ela nunca parou de fazer o bem. Ela nunca deixou essa briga dela com Deus diminuir a vontade dela de permanecer ajudando os mais necessitados. Então isso é muito bonito a gente ver. Exemplos que estão aqui, vivos para a gente. Chico, trabalhando. Jerônimo, trabalhando. Quem conhece a história de Jerônimo sabe. Ele trabalhava em cima de uma cama. E ele tinha vontade de servir, de levar um carinho para o outro, mesmo ele em dores terríveis. Então tem tanto exemplo, né? E a gente olha ao nosso redor, às vezes a gente encontra um amigo que está sofrendo e a gente pergunta: tudo bem? Está tudo ótimo. Estou aqui ainda. Um exemplo bem recente que eu tenho é da mãe da minha cunhada, que ela estava com leucemia há mais de 15 anos, mas ela falava: eu amo essa vida, eu quero viver, eu quero estar aqui. E mesmo nas dores mais agonizantes que eu a vi, ela não fraquejava. Ela queria ficar, queria continuar com a gente. Porque ela amava os filhos, os netos, os bisnetos. A vontade dela era essa. Tudo que ela passou na vida, e eu acompanhei grande parte da vida dela, ela não tinha do que se queixar. Mesmo tudo que fizeram para ela. Ela trabalhou dentro dela essa vontade de ficar no bem, permanecer conectada. Lógico, não vamos dizer que ela era uma santa,
Mas ela começou cada vez mais a trabalhar isso depois que ela viu a doença no corpo dela. E às vezes é um chamado para a família toda, né? E a gente às vezes não percebe isso. E aqui, lembrando de Paulo, no capítulo 15 do Evangelho, no item 10, ele fala que para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Paulo, que não esmoreceu, foi apedrejado, foi preso, e ele falava: a prática do bem é que te leva a conquistar as aspirações para o espírito. Então, acho que quando a gente pratica o bem, sem ver a quem, a gente consegue perceber que a gente está no caminho. E às vezes a gente vai se questionar. Poderia fazer melhor? Ou mais? Claro. Mas também nós estamos no mundo dos homens. Só nós não podemos nos deixar viver como homem só desse mundo. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai ver as coisas de uma forma mais ampla, né? E a bagagem da gente vai contar muito. Então, e na musiquinha que ela cantou, que ela falou do Zaqueu que subiu alto para ver, né? E aqui ele fala da vontade que Zaqueu tinha. E ele não mediu esforços. Ele subiu na árvore. Tanto é que Jesus falou: pode descer aí, já te vi. Jesus já viu ele de muito tempo, mas a vontade dele de ver Jesus era maior. Ele subiu lá e ele não desistiu. Mesmo quando os outros falavam: sai daí, o que você vai fazer aí? Então a gente tem tantos exemplos de vontade firme, de vontade com propósitos elevados, que a gente não pode desistir, não. Às vezes a gente vai realmente encontrar um ou outro que vai falar coisas pra gente e vai influenciar. Eu digo assim, a gente não tem o direito de derrubar, de destruir o sonho de ninguém. Instruir, sim, mas destruir, não. Então, se alguém estiver falando de um sonho, de uma vontade, e a gente vê que aquilo está além, a gente pensa antes. E aí a gente fala: olha, repensa aquele plano, aquele sonho que você tem. Veja se tem bom senso, se cai na razão. Porque não posso dizer não faça. Não tenho direito. Porque vai que o que eu acho, o que eu penso que é errado, a pessoa fazendo, é uma grande lição para ela fazer errado e aprender com o erro. Então, às vezes, a gente está querendo fazer o bem demais, destruindo o sonho da outra. E aquele sonho que parecia errado era a oportunidade da pessoa aprender. Então, por isso que quando a gente conhece um pouco mais, a gente começa a ter essa empatia pelas pessoas. A gente se põe no chinelo dela, literalmente. Porque quando a gente tem sonhos também, é a coisa mais terrível. Alguém chega e joga um balde de água gelada. E eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, a minha mãe, ela alimentava com fogo os meus sonhos. E eu nem sabia o que eu estava sonhando, mas ela sabia. Porque ela falava: vai, faz, estuda, faz isso, faz aquilo. E ela tirava, não sei de onde, aquelas pensamentos. Uma mulher que não teve nem o primeiro ano de escola. Mas aí eu falo, isso é legal, porque ela não destruiu nenhum sonho meu. E quando eu falei: eu vou fazer jornalismo, ela falou: vai, porque eu tô com você. Se bem que ela queria que eu fosse trabalhar num banco, né? Hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho em uma corporação que é uma instituição financeira, né? Mas ela não falava: não faça porque você vai falir. Não faça porque isso não é para você. Então a gente também não tem direito de destruir sonho de ninguém. Então por isso que a gente tem que aprender. Primeiro comigo. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Quais são os meus propósitos? São propósitos elevados ou são propósitos meramente materiais? Porque então eu estou colocando minha vontade meramente na matéria. E aí quando eu desencarnar, eu não vou levar isso. Eu vou levar o quê? O que eu pratiquei de bem. Os bons conselhos que eu dei, as boas vibrações que eu mandei para os outros. E então, chegando no livro de Leon Denis, quando ele fala das potências da alma, e muito lindamente sobre a vontade, eu risquei o livro inteiro. Fiquei riscando ele
Principalmente quando ele escreve aqui uma coisa tão linda sobre a vontade. Ele fala: a vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável ao ímã. Atrai, atrai. E eles falam os casos de uma outra literatura que eu encontrei, da vontade que as pessoas tinham de fazer algo e fazia acontecer. E ele vai falar, junto com Emmanuel, que se a gente tivesse noção do poder que nós temos, nós pararíamos de ser tão infelizes. Nós não sabemos usar o poder que ainda temos. Aí ele fala assim: a vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar vibrações e, se colocadas os controles adequados, nós podemos conquistar muitas coisas. O princípio de evolução não está na matéria. Olha que interessante, está na vontade, cuja ação se estende à ordem invisível das coisas, como a ordem visível e material. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o grande motor da vida universal. Deus tem uma vontade incrível que a gente seja feliz. Se Ele tem essa vontade, por que eu não posso ter? Só que eu preciso trabalhar por ela. Trabalhar para que isso aconteça. E Deus nos deu as encarnações, nos deu o livre-arbítrio, nos deu infinitas possibilidades. Às vezes a gente compara com Jesus, né? Ah, não vou conseguir, Jesus conseguiu. Jesus é um modelo. Eu não tenho que ser Jesus agora. Mas a minha vontade, alinhada com a vontade de Deus, que é que eu seja um dia, também seja um Cristo, isso não pode ser mudado. Quando eu entendo e trabalho por aí, eu consigo me sentir mais feliz. Já estou me alongando um pouco, né? Então, para terminar, o trabalho no bem, no autoconhecimento e o exercício no amor. É o que nos ajuda sempre a manter o foco. Então, gente, obrigada e desculpa passar um pouquinho do horário. Eu falei